Poli. Poli. Pronto. Agora vai ser aula de estágio básico escolar. Eu não sei se tem alguém diferente aqui que faz essa disciplina e não faz a outra, ou se são exatamente as mesmas pessoas. Eu nunca nem pensei. Já volto. Vocês sabem se tem alguém que faz essa disciplina especificamente que não está fazendo a outra de trânsito? Sei nem das minhas disciplinas direito, Tati. Eu acho que não. Sei lá. Pelos nomes que eu vejo aqui, parece que são as mesmas pessoas. É porque pode ter uma pessoa que faz essa disciplina, que não é da turma de vocês, que não está no grupo de WhatsApp de vocês. Aí, se eu não ponho um link diferente, pode ser que atrapalhe essa pessoa, né? Por isso que a gente tem que pôr. Tem uma menina que eu sei que faz só trânsito, mas eu não lembro quem que é. É Eu a sei que ela tá Júlia? no grupo da nossa sala. Não sei, não lembro o nome. A Júlia é aquela que teve participação na aula de trânsito hoje, uma do cabelo encaracolado. Eu não sei quem que Eu é. acho que é ela, só faz a aula de trânsito. Ela realmente não tá aqui, ó. Ela já fez psicologia escolar comigo, é verdade. Bom, semana passada, vamos fazer uma retomada de conteúdo. Semana passada, nós tivemos a aula de estágio básico escolar. Nós falamos das principais funções do psicólogo escolar junto ao corpo docente e ao corpo administrativo. De acordo com o nosso cronograma, hoje nós vamos ver quais são as principais atividades do psicólogo escolar junto ao corpo discente e aos pais ou à comunidade, pessoas que estão envolvidas junto com a escola, tá bom? A partir da semana que vem, a gente vai entrar em temáticas mais práticas a respeito da função do psicólogo escolar. Semana que vem, minto. Eu tenho uma notícia para dar para vocês. Nós vamos ter prova dessa disciplina. Ela não tinha prova antes, porque é uma atividade que tem prática, né? Assim, mas ser psicólogo também não tinha prova antes e agora vai ter. Todas as disciplinas vão ter prova, tá? Então, essa disciplina também vai cair na semana que vem. A gente vai fazer prova. Ainda bem que tem bastante conteúdo, a gente conversou, tem bastante aula. E quero deixar vocês tranquilos também no seguinte sentido: eu vou tirar as nossas questões de prova a partir das aulas que a gente teve, dos textos que eu passei para vocês, dos vídeos que eu estou vendo, o que eu falo com vocês. Eu não quero inventar uma pergunta aleatória do nada e pôr para vocês fazerem prova, não, tá? Quanto às minhas disciplinas, vocês podem ficar tranquilos, que eu não vou perguntar nada fora do quadrado. Bom, a gente já tem bastante gente, eu vou compartilhar a tela a respeito do manual que eu tenho aqui, que eu apresentei para vocês, o manual de psicologia escolar. O que é que o psicólogo pode fazer, pode trabalhar, como que a gente vai trabalhar em relação ao corpo discente ou alunos. Primeira coisa que está aqui é ajudar o aluno a desenvolver a sua identidade pessoal. Então, eu vou apoiar o aluno no sentido de participação social, que é o conceito que ele tem que ter de cidadania e do seu papel junto à sociedade, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que desenvolver junto com o aluno esse aspecto individual. Autoestima, disciplina, organização. Eu já atendi a pessoas no consultório que alunos acadêmicos que estavam, alunos de curso superior, que estavam um pouco perdidos. E também já trabalhei com adolescente essa temática.
perdidos em relação à sua vida acadêmica, em relação à sua vida estudantil. Porque... E aí, às vezes, a gente ajuda a pessoa simplesmente a escrever, fazer uma rotinazinha. Fica parecendo meio óbvio, mas tem gente que a mãe e o pai nunca ensinou a ter rotina. Então, acorda a hora que quer, faz a tarefa a hora que quer, faz a tarefa na mesa comendo, faz a tarefa assistindo televisão, o local de brincar é o mesmo local de estudar. Então, assim, se a casa é um pouco desorganizada nesse sentido, o aluno ele se sente desorganizado também. E aí, quando a gente não organiza fisicamente, mentalmente, se torna complicado a gente se organizar. Então, eu lembro de uma professora minha lá do meu curso de psicologia, 1900 e tarará, né, gente? Passei em psicologia em 89, então vocês nem tinham nascido ainda e eu já estava lá ralando na faculdade. Então, eu tinha uma professora muito legal que ela falou pra gente um dia, uma coisa besta, não estava escrito em livro nenhum, mas e fez muito sentido para mim. Acho que eu já fiz esse comentário em algumas turmas, não sei se fiz com vocês. Quando você tiver com muita coisa para resolver, com muito conflito, com muito problema, você não sabe por onde começar, qual problema que é mais sério do que o outro, qual que é a prioridade, eu não sei, minha vida está uma bagunça, para tudo e vai arrumar a gaveta. Vai arrumar a gaveta. Por quê? Porque quando a gente vai arrumar a gaveta, seja uma gaveta de guarda-roupa, que é roupa, seja uma gaveta de um escritório, que é papel e clips e caneta, a gente seleciona por categorias, a gente organiza papel com papel, caneta com caneta, meia com meia, camiseta com camiseta, a gente seleciona, organiza, categoriza fisicamente. O que o nosso cérebro faz? Ele pega esse esqueminha, selecionar, categorizar, organizar. E aí a gente consegue sentar e pensar com mais clareza. O nosso cérebro fica com essa habilidade mais em alta de selecionar, categorizar e organizar. E aí a gente consegue resolver os problemas de uma maneira mais legal. Então, pode ser que não funcione toda vez, pode ser que não funcione com todo mundo, mas foi uma dica interessante. E às vezes é isso que um aluno precisa. O aluno está meio perdido, ele não sabe por onde começar, o que ele tem que fazer. E conversando com o aluno, a gente pergunta, escuta, tem hora de estudar? Vamos fazer uma rotina? Escreve junto no papelzinho. Vamos lá, vamos fazer uma tabelinha aqui, segunda, terça e quarta. Quais são as disciplinas, qual disciplina você vai estudar por dia? Esse dia você estuda tal, esse dia você estuda tal. Esse dia você faz essa tarefa, que é dessa matéria que você assistiu a aula hoje. E assim, a gente vai organizar a vida estudantil do aluno. Então, a gente está ajudando, de alguma forma, a pessoa a se organizar emocionalmente também. Então, isso é papel de psicólogo escolar, a gente organizar, ajudar o aluno a se organizar. É outro papel do psicólogo escolar, identificar e encaminhar o aluno quando eu perceber que ele tem uma necessidade específica. Então, eu percebo que o aluno tem qualquer necessidade específica, seja ela cognitiva ou emocional, seja um problema com os estudos, seja um problema com as suas emoções. Eu vou encaminhar para um psicólogo, para um psicoterapeuta, para uma fonoaudióloga, para uma fisioterapeuta, vou encaminhar para um profissional específico que eu achar que atende aquela área daquele aluno. Participar em reuniões, participar de conselho de classe. Eu acho que é bem óbvio, mas a gente precisa citar isso aqui. Vai ter um conselho de classe. Eu já estou de feriado, porque a escola está de conselho de classe, então são os alunos que vão conversar, as professoras que vão conversar sobre os alunos? Não. É nessa hora que eu vou ter condição de conhecer como que cada professora fala sobre os seus alunos, eu vou ter condição de conhecer os alunos por meio da descrição dos professores. Então, é importante participar dessas reuniões onde haverá essa discussão de casos, né, dentro da escola. Elaborar, junto com a equipe pedagógica, um plano de intervenção para algum aluno. Às vezes existem alguns alunos, alguns casos específicos, que precisa de toda a equipe fazer uma intervenção. Olha, a gente precisa mudar, a gente precisa dar uma atenção especial para o fulaninho de tal. Então, eu vou ajudar todos os professores, todos os colaboradores,
dando algumas orientações ou dando algumas sugestões de como intervir nesses casos. O que seria um aluno em risco? Pode ser desde um aluno superdotado, que ninguém entende, como pode ser um aluno que tem dificuldade de aprendizagem. Pode ser um aluno que não tem dificuldade cognitiva nenhuma, mas ele está passando por um problema sério. A mãe dele está internada, a avó está com câncer no hospital, a família toda está sentida. Então, a gente precisa dar uma atenção especial para esse aluno. Então, junto com a equipe pedagógica, eu posso traçar um planejamento para atendimento desse aluno. Acompanhamento e supervisão desses planos de intervenção. Então, se eu sou psicóloga da escola, eu vou ajudar a fazer esse plano, mas eu também vou supervisionar e acompanhar esse plano. Não adianta só ficar no papel, eu quero saber se esse aluno realmente está sendo atendido dentro dessas especificações. Dentro da escola, o psicólogo escolar pode fazer vários projetos de atuação. Aqui está elaboração, desenvolvimento e acompanhamento de projetos de... Aí são 3 temas que a gente precisa conversar. Acho que a gente começou a falar sobre isso na semana passada. Um projeto de educação sexual. Eu preciso fazer um projeto para trabalhar com esses alunos dentro de cada faixa etária específica, educação sexual. Isso é papel do psicólogo escolar. Então, eu vou fazer grupos com roda de conversa, de meninos, de meninas, falar sobre todo o ciclo. Espera aí que eu vou pôr o computador na tomada, gente. Falar sobre todo o ciclo de reprodução, explicar para as meninas as mudanças no corpo no período de menstruação, explicar sobre meios anticoncepcionais, ISTs, infecções sexualmente transmissíveis, isso tudo é educação sexual. Eu lembro que vocês fizeram desenvolvimento 3, semestre passado, a gente falou sobre isso na aula de adolescência, que a gente viu aquele documentário sobre as meninas grávidas, e a gente falou que o mais importante para trabalhar com as adolescentes a respeito da gravidez é a prevenção e informação. Sejamos profissionais, gente, de mente aberta, de caminho aberto para esses adolescentes sentirem liberdade em conversar com a gente, em perguntar aquilo que talvez eles não tenham coragem de perguntar em casa, ou para ninguém, eles tenham coragem de dizer para a gente. Isso tudo são aspectos da questão da educação sexual. Um projeto de prevenção ao uso de drogas. Eu sei que quando a gente vai falar de drogas com essa meninada, a gente vai com algumas informações e eles já estão muito mais adiantados do que a gente nessas informações. Uma vez a gente foi fazer uma oficina sobre a questão do perigo das drogas lá na ABB. Os meninos ensinaram um monte de coisa nova para a gente que a gente não sabia. Umas coisas que estavam aparecendo que a gente não sabia. Umas drogas que eu não sei o nome, tá? Não é da minha área mesmo. Uns papelzinho, parecia uma balinha com carinha desenhada, com mínimo desenhado. Chama papel mesmo. Chama papel. LSD. E é de chupar, tipo balinha? Põe debaixo da língua e seja feliz. Dissolve. Seja feliz não, Josué. E boa viagem. Ou você informação que você não pode dar. Tati, você não tem noção do tanto que a gente conversou sobre droga na aula da Juliane semana passada. Nossa, que legal. O Pedro deu um testemunho sobre o DMT, sobre várias coisas que a gente não, né? Que eu sou puro. Que as pessoas estavam fazendo uso aí indevido. Ato falhou. Ai, credo. Bom, então vocês já tiveram uma aula sobre drogas com a professora Juliane semana passada. Legal, bom demais. Utilizem esses conteúdos que vocês vão recebendo ao longo do curso para elaborar oficinas, para passar informação para os meninos na escola, para adolescentes, para jovens, enfim, faz parte da função do psicólogo escolar
a trabalhar essa prevenção. Prevenção à violência. Violência é uma temática bem ampla. A gente pode falar desde a violência que ele vê a mãe sofrendo por parte do pai, como a violência no bairro, como a violência contra o próprio corpinho. Então, a gente pode falar sobre autocuidado, sobre proteção, sobre tanta coisa dentro da prevenção à violência. Inclusive, dentro da prevenção à violência, a gente trabalha na escola um projeto de bullying, contra o bullying, porque talvez a gente está falando para a sala onde tem os valentões, onde tenha os causadores, né, do bullying, os bulinadores da escola. Então, a gente vai trabalhar a prevenção de uma forma já intervindo, de uma forma já tentando reabilitar. É incrível, mas não tem jeito. Às vezes, falar de violência gera violência. Então, talvez o projeto de violência, ele tenha que ser permeado de temáticas como amor, amizade, companheirismo. A gente tem que frisar a gentileza ao invés de frisar a violência. Porque você tem algumas pessoas que vão dar palestra vão fazer oficinas contra a violência e quase que dá algumas ideias, né? Mostra um vídeo de violência e pensando que as crianças vão achar, meu Deus, que absurdo, e aí os meninos, massa, vou fazer assim também na minha escola. Então, a gente tem que tomar muito cuidado ao passar a informação, se a gente não está ensinando aquele tipo de atitude, né? Então, prever a violência, uma das formas mais interessantes é a gente falar o contrário. Assim como na semana, no mês do Setembro Amarelo, falar de vida, de valorização à vida, tem sido mais forte do que ficar falando Setembro Amarelo, prevenção de suicídio. A palavra suicídio, ela pode ser um gatilho no sentido de fazer um efeito contrário. Por isso que não se faz tantos, a gente não ouve tanto sobre eventos contra o suicídio. Não sei se vocês já perceberam, mas não existem estatísticas de número de suicídios. Por quê? Porque esses números podem aumentar incentivar, motivar, aumentar a coragem daquele que está sentindo vontade de cometer esse ato. Então, por isso que eu estou falando, ao invés no projeto de violência, falar sobre violência, falar sobre amor, falar sobre proteção, é mais interessante. O último item que está falando aqui sobre o corpo discente é o atendimento de emergência. De novo, eu falei para vocês não fazerem a portinha na escola. Mas se for uma intervenção imediata para fazer um encaminhamento depois, é óbvio que numa emergência psicológica eu preciso atender, o psicólogo escolar precisa intervir. É aquele momento breve ali que ele vai ter com o aluno e posteriormente ele pode, inclusive, além de encaminhar, gente, o que eu quero deixar claro é assim, o psicólogo escolar não é porque ele vai encaminhar os problemas mais graves ou os alunos que tenham algum laudo, não é porque ele vai fazer esses encaminhamentos que ele vai sentir de missão cumprida, não. Ele precisa acompanhar esses alunos, perguntar se esse aluno realmente está indo no acompanhamento, verificar com os pais como é que está sendo esse tratamento, como é que está, e fazer realmente um acompanhamento desses alunos. Não é simplesmente encaminhar e pensar, pronto, estou livre, não preciso fazer mais nada. Não, eu preciso, meu trabalho envolve acompanhar de perto o que esses alunos estão fazendo, como essas famílias estão vivenciando. Bom, tem muito mais coisa que um psicólogo escolar vai fazer dentro da escola em relação aos alunos, mas essas aqui, essa listinha, são as principais funções. Mas nós vamos apagar muito incêndio. Psicólogo escolar é meio bombeiro, tá, gente? A gente apaga muito incêndio na escola. Às vezes um conflito entre alunos, às vezes é importante passear na hora do recreio, estar ali presente nas rodinhas, nas brincadeiras, se tornar amigo mesmo, presente na vida dessas crianças e adolescentes, para que vocês se sintam parte da escola e os alunos sintam a amizade e companheirismo vindo de vocês.
Bom, agora a gente tem que falar qual que é o papel do psicólogo escolar em relação à comunidade, tanto em relação aos pais, quanto em relação à comunidade, as pessoas que estão próximas da escola. É papel do psicólogo escolar orientar pais e familiares. Às vezes o pai, a mãe, aquele aluno que você vai encaminhar para um profissional, antes de encaminhar, você precisa fazer o atendimento dessa família. Essa família está desesperada, não sabe o que faz, a filha está se cortando, ou encontrou droga na mochila do filho, ou o que mais, que é o desespero. Descobriu que a menina está encontrando um namoradinho na escola, e o que eu vou fazer? Essas coisas eu não preciso encaminhar, não. Eu tô aqui junto com a família, eu preciso conversar com essa família. Então, eu posso dar uma orientação. Mas, em alguns casos, vai ser necessário fazer encaminhamentos. Palestras, atividades de educação e de prevenção. Se a gente aqui atrás falou de educação sexual, prevenção ao uso de drogas, prevenção à violência, eu não vou fazer isso só em relação aos estudantes. Eu tenho que fazer isso numa relação macro, no sentido família. Então, quando tem encontro de família, encontro de pais na escola, o profissional da psicologia precisa estar engajado na participação desses momentos. Fazer um momento especial na vida dessas famílias, que faça diferença mesmo. Não é simplesmente uma palestra de pais odeiam psicólogo escolar que quer ensinar como que cria filho. Às vezes é um psicólogo escolar novinho, que nem tem filho, e vai falar das coisas que ele aprendeu na faculdade. E aí os pais ficam assim, ô, coitado, ele nem tem filho ainda, não sabe de nada, e vem dar palpite. Tem pais que podem olhar para vocês assim, e vocês têm que comprar a amizade desses pais, no sentido de conquistar. Conquistem a amizade desses pais, façam com que eles se sintam vocês como parceiros e não como acusadores. Eles têm que se sentir parceiro. Então aí a gente pode, aquele menino, como que a gente pode fazer um levantamento de quais são as temáticas legais para falar com os pais? Às vezes, os principais atendimentos que eu faço na minha sala, ou os principais atendimentos, as principais reclamações que eu tenho nas reuniões com os professores, é uma maneira de eu perceber quais são as temáticas principais que eu preciso falar com os pais. Então, tem aparecido muito problema de relacionamento em casa. É uma queixa em todas as reuniões. Então, eu vou falar desse tema com os pais, como se relacionar, diferença de geração, respeito nas relações, tipos, estilo de parentalidade. Eu posso explicar para os pais que existem esse estilo de parentalidade. Tem uma oficina muito legal que a gente fazia geralmente no projeto Ciranda. Quando tinha aqueles momentos de atendimento ao público, cada curso oferecia uma oficina, né? E uma vez o nosso curso de psicologia ofereceu uma oficina para pais. E aí veio, né? Como que nós vamos fazer? Poucos minutos que a gente fica com esses pais, o que a gente pode fazer de interessante? Então, a gente tinha na sala de aula um papel, uma folha A4 com um desenho de 2 jarras. E aí essas jarras, elas estavam com aqueles risquinhos de ml, sabe? As 2 jarras. E aí a gente dava lápis de cor, giz de cera, para os pais colorirem. Uma jarra era de amor, de afeto, e a outra jarra é de disciplina, de limite. Cada um tinha que colorir, que tanto de amor que ele dá, que tanto de disciplina que ele dá. Quando os pais colorem muito amor, acha que amor é o mais importante, e menos disciplina, a gente explica para eles que esse estilo de parentalidade se chama parentalidade permissiva, onde se dá muito amor, muito carinho e pouco controle das ações dos filhos. E explica para eles que tipo de filhos são gerados a partir desse tipo de parentalidade. Quando é o contrário, muito limite, muita disciplina e o amor um pouco menos, a gente explica que esse tipo de parentalidade é parentalidade autoritária. E que tipo de filhos isso produz.
E explica para eles que o ideal é que seja o mesmo nível, tanto de afeto quanto de limite, porque isso é o estilo de parentalidade democrática. E que tipo de filhos produz uma parentalidade democrática? Então a gente fazia isso na oficina para pais, dentro de um projeto Ciranda. Não precisa de ter um momento com muitos pais reunidos, mas era um atendimento individualizado. Cada hora que chegava um casal de pais querendo saber o que a psicologia podia fazer por eles, a gente fazia isso. Ixi, aí eles aproveitam esse momento para chorar as pitangas, para falar de tudo, que tem dificuldade com isso, tem dificuldade com aquilo, é um momento de escuta. Então, a maioria das pessoas hoje em dia são muito, muito carentes de escuta. E de escuta apropriada, né? De escuta bem inteirada. Então, é papel do psicólogo escolar, nesses momentos de família, ouvir esses pais também. Participação em atividades que têm a finalidade social, que inclusive vão fortalecer esse elo família-escola. Que atividade social seria essa? Seria um momento de... talvez um momento de campanha, um momento de solidariedade, fazer uma doação para alguma família mais carente, ou alguém está doente, vamos nos mobilizar como escola para ajudar essa pessoa que está doente. Há alguns envolvimentos com finalidades sociais que são muito importantes e a escola pode ajudar. E o psicólogo escolar tem que estar engajado nesse papel também. Desenvolvimento de propostas ou programas que promovam habilidades sociais. Gente, habilidades sociais significativas é muito difícil uma pessoa que saiba e que tenha condições hoje em dia de usar. Conviver, estar com as pessoas, se relacionar com as pessoas tem sido muito difícil. E às vezes as pessoas precisam de apoio nesse sentido. Então, dentro da escola, as crianças têm dificuldade de relação, os professores têm dificuldade de relação, às vezes os pais têm essa dificuldade. Então, desenvolver um programa. Eu posso fazer um projeto sobre relacionamento e fazer um projeto anual, um projeto a longo prazo, onde eu vou conseguir atuar nessa temática durante todo o ano. Cada mês eu posso fazer uma ação relacionada a essa temática. Vocês estão muito caladinhos, estão prestando atenção ou não está com muita atenção? Como é que é? Tá tudo bem? Tá tudo bem, pela cara da Ana Luísa. Tá tudo tranquilo, estamos observando. Então tá bom. Apoio nas atividades que estimulem desenvolvimento potencial individual e coletivo. Eu preciso prestar atenção em algumas temáticas que vão estimular a criatividade. O uso do celular hoje em dia, o uso da internet, tem limitado muito a nossa criatividade. Eu não vou falar a criatividade das crianças e dos adolescentes, não, porque eu acho que todos nós estamos limitados. A maioria, né? O professor fala, vamos fazer um trabalho sobre a natureza. Antes, a gente comprava uma cartolina e ia pensar qual desenho que eu vou fazer. Hoje não, vai no Google. Natureza. Aí tem lá uma frase, eu já copiei essa frase pronta. Gente, isso cria cérebros mentes cada vez mais preguiçosas. A gente não faz mais conta, a calculadora está acessível no celular. A gente não decora mais um telefone, a agenda está sempre acessível no celular. E a gente também não utiliza a nossa criatividade. E às vezes, quando as crianças têm momento de criatividade, algumas pessoas na escola podam essa criatividade. Então, pelo contrário, o papel do psicólogo escolar é promover, é estimular essa criatividade, é estimular o desenvolvimento individual, o potencial que cada um tem. Então, vamos fazer projetos onde os alunos tenham condições e as famílias participem e tenham condições de trabalhar essa criatividade, demonstrar essa criatividade. Não é só um projeto de feira de ciências, não, mas a criatividade ela pode ser utilizada em vários âmbitos da nossa vida. Não só no âmbito cognitivo, mas no âmbito social também.
e nós podemos nos surpreender, porque a criatividade ela é algo, eu acho maravilhoso. Quando alguém surge com uma ideia que eu nunca tinha pensado na minha vida naquela solução. E aí as crianças, tem muitas crianças que são empreendedoras e as famílias às vezes compram essa ideia dos filhos e eles vão fazendo atividades relacionadas com isso. Então eu acho muito interessante dar atenção para essa questão da criatividade nas escolas. Esclarecimento para a comunidade quanto ao papel da escola, suas possibilidades e seus limites. Então, é muito importante o psicólogo escolar ter clareza do papel da escola naquela comunidade e dos seus limites também. Às vezes, os pais querem que a escola produza ou faça alguma coisa em relação à comunidade ou ao bairro que vá além dos nossos limites. Então, eu posso fazer um trabalho de educação contra as drogas na escola? Posso, mas eu não posso ir lá na comunidade, pertinho da escola, onde tem traficante, fazer essa palestra lá para eles, não. Fica um pouco mais complicado. Eu posso fazer também uma psicoeducação relacionada à vida sexual, em relação a sexo com as crianças e com os adolescentes? Posso, mas eu não posso intervir nos lares no sentido de obrigar as pessoas a tomarem pílula anticoncepcional, fazer uma distribuição de camisinha no bairro. Eu não posso fazer isso. Então, são limitações do nosso trabalho que a comunidade tem que estar ciente. A gente tem que ter clareza do nosso papel para a comunidade toda também ter clareza do nosso papel. Alguém quer acrescentar alguma coisa nessa lista aqui que a gente não falou? O que mais que o psicólogo escolar pode fazer em relação aos pais, aos vizinhos da escola e aos discentes, que foi o que a gente trabalhou hoje, essa turma aqui? Alguém tem uma pergunta ou uma sugestão? Que silêncio mais cruel. Eu só queria falar que o projeto Ciranda, ele continua, só que agora não acontece mais dentro da instituição, né? A pandemia parou, mas a cada 3 meses ele era 2 vezes ao ano, uma vez por semestre. Agora é a cada 3 meses e a gente fica uma semana na escola. Numa escola pública, né? Geralmente municipal. Então, de repente, os colegas possam interessar por isso, né? Talvez no próximo semestre, nos próximos semestres, possam interessar em participar também. E tem o projeto também, Uma Semana para Jesus, que a gente vai para uma cidade, na maioria das vezes Mato Grosso, e que agora abriram 3 vagas para o curso de psicologia, que antigamente não participava. Então, são projetos interessantes. E a atuação do psicólogo nesses projetos é muito próxima da função do psicólogo escolar, né? Geralmente é trabalhar com criança, é trabalhar com escola, não é, Roberto? Quando vai no projeto Semana para Jesus, não trabalha numa escola? Abre seu microfone. Aí, abriu. A gente é na escola, a gente fica na escola e da psicologia, né? Então faz exatamente tudo isso que você falou aí. Dá palestra, às vezes atende também, né? Sim. Então, são possibilidades, né? Possibilidades que estão aí no nosso curso que muitas vezes não temos conhecimento, né? Sim. Tá aí a oportunidade. Quem quiser se inscrever para quando tiver a viagem para o Mato Grosso, Semana para Jesus, tem o projeto Amazônia também, que é uma vez por ano, vai para a Amazônia também fazer. Geralmente, os alunos que foram até hoje, que eu tenho acompanhado o relato de experiência deles, é nesse sentido mesmo. É trabalhar com criança, o alojamento é numa escola, então
as oficinas, cada curso dá uma oficina, e a oficina da psicologia pode ser ou essa que eu sugeri sobre orientação de educação com os pais, e todas as outras atividades que a gente falou relacionadas aos alunos na escola podem ser oferecidas em formato de oficina nesses projetos, além muros, né? Além do trabalho da faculdade. Bom, pessoal, e aí o que a gente vai fazer de atividade para a disciplina de psicologia, de estágio básico em psicologia escolar? Já que vai ter prova e que vocês precisam também fazer uma atividade valendo 38 pontos. Eu gosto de filme, né? Então, vocês vão assistir vocês vão assistir um filme para fazer um trabalho de relatório relacionado às temáticas que nós levantamos. Eu tenho um filme, mas esse filme é fácil de achar. Eu baixei ele do YouTube, na época que eu baixei. Escritores da Liberdade. Quem já assistiu esse filme? Tem na Netflix também. Tem na Netflix, Escritores da Liberdade? Ótimo, mais fácil ainda. Então, vocês vão assistir Escritores da Liberdade e vão fazer uma relação. Já pensou se você fosse convidado para ser psicólogo escolar ali naquela escola? Que tipo de atividades você poderia realizar e com quem? Com quais alunos, com quais professores, com quais pais de alunos, com a comunidade? Que tipo de intervenção, que tipo de encaminhamentos poderiam ser realizados ali dentro daquela escola que é apresentada nesse filme. É uma história baseada em fatos reais, de uma professora que vai dar aula para uma turma muito, muito complicada, uma turma bem marginalizada. Então, tem reuniões, grupos de professores, aparece coordenador, aparece diretor, aparece outros professores, além da professora que é a protagonista do filme, e aparecem alunos e aparecem pais de alunos. Então, eu gostaria que vocês fizessem um relatório nesse sentido, utilizando as orientações, os textos, as temáticas que nós levantamos aqui durante as aulas até hoje. Se você fosse ser um psicólogo naquela escola, quais seriam as possíveis atuações e que jeito que vocês iriam atuar naquela escola? Alguma pergunta sobre essa atividade? Não? Vai ser muito tranquilo de fazer, Tati. Foi muito bom. E tem muito a ver com a matéria. Tem toda uma relação. Quem já viu, assiste de novo, só que aí agora pontuando. Personagem tal, se ele viesse conversar comigo, que tipo de orientação que eu ia dar para ele? Professora tal, se ela viesse falar comigo, que tipo de ajuda, que tipo de intervenção ou encaminhamento eu podia fazer? O que eu poderia fazer naquela sala de professores, por aqueles professores? Sabe, vocês vão... À medida que vocês forem vendo o filme, vocês vão vendo que tem tudo a ver com o que a gente tem conversado nos últimos dias. Tá ok? Bom, eu acredito que nós não vamos precisar de outro link, de outro retorno. Tá faltando só um minutinho para terminar esse link aqui agora. Vocês, por favor, gente, comuniquem no grupo de vocês sobre as atividades que estão sendo solicitadas, tanto na aula de trânsito, quanto nessa aula agora, porque tem gente, às vezes, que começa a assistir a aula e sai antes de acabar. Josué mesmo sumiu. E eu tô falando dessa atividade agora, ele não tá aqui. Então, vocês comuniquem, por favor, as pessoas... Vou mandar lá no grupo, Tati. Ok, obrigada. Porque aí todo mundo fica ciente, porque apesar de que vai estar lá na plataforma, tá? Hoje à noite, eu que pretendo colocar... por falar em hoje à noite, faltam 10 segundos. Hoje tem a comemoração do Dia do Psicólogo com uma live, tá? Hoje à noite, o professor Fernando e alguns egressos do nosso curso vão falar. Então, participem lá, assistam a live, tá bom? Muito obrigada, um beijo e até a próxima aula.